Você já parou para pensar quais países realmente têm o poder de lançar foguetes para o espaço? A história dos foguetes começou muito antes do que imaginamos, lá na China antiga, com pólvora impulsionando projéteis. Mas o foguete moderno, aquele capaz de vencer a gravidade da Terra, só surgiu no século XX, impulsionado pela Segunda Guerra Mundial. Do LoL pro AK, eles deixaram de ser apenas armas e se tornaram ferramentas estratégicas, científicas e econômicas. E hoje apenas um grupo seleto de países domina essa tecnologia. Por quê? Porque desenvolver foguetes exige rios de dinheiro, conhecimento científico de ponta, infraestrutura complexa e, claro, estabilidade política. Vamos começar pelos gigantes. Os Estados Unidos são, sem dúvida, um dos líderes. Desde que a NASA foi criada em 1958, o investimento foi pesado. Eles construíram o lendário Saturn V, que nos levou à Lua. Hoje, o jogo mudou um pouco. Além dos projetos do governo, como o Space Launch tem, empresas privadas como a SpaceX, com seus foguetes reutilizáveis Falcon 9 e Falcon Heavy, revolucionaram o setor. Essa parceria público-privada barateou os custos e aumentou a frequência dos lançamentos, seja para levar satélites, sondas interplanetárias ou astronautas ao espaço. Do outro lado, temos a Rússia, a herdeira do programa espacial soviético. Durante a Guerra Fria, a União Soviética fez história com o primeiro satélite, o Sputnik, e o primeiro homem no espaço, Yuri Gagarin. Hoje, a agência Roscosmos continua essa tradição. O foguete Soyuz é um dos mais confiáveis já construídos e, até hoje, é crucial para levar astronautas à Estação Espacial Internacional. Mesmo com desafios econômicos, a Rússia mantém seu status de potência espacial. Agora, olhe para o Oriente. A China cresceu de forma impressionante nas últimas décadas, com um programa espacial estatal e objetivos claros de independência tecnológica. Eles desenvolveram a família de foguetes longa marcha. Com eles, a China lança de tudo: satélites, sondas para a Lua e Marte, e até construiu sua própria estação espacial. O mais impressionante é que eles fazem quase tudo sozinhos, sem depender de tecnologia estrangeira, o que os coloca no topo do cenário global. E a Europa? Na Ariane Space, mas a Agência Espacial Europeia, um consórcio de nações, também tem seu lugar garantido. O principal foguete europeu é o Ariane, usado para lançar satélites comerciais e científicos. Os lançamentos acontecem na Guiana Francesa, um local estratégico perto da linha do Equador que economiza combustível. A Europa é o exemplo perfeito de como a cooperação internacional pode dividir custos e conhecimento para alcançar o espaço. Outro destaque é a Índia, com um programa espacial que é sinônimo de eficiência e economia. A Agência Espacial Indiana, a ISRO, desenvolveu foguetes como o PCLV e o GSLV. Eles já lançaram missões para a Lua e para Marte, acertando na primeira tentativa, um feito para poucos. O sucesso indiano mostra como um país em desenvolvimento pode dominar a alta tecnologia com planejamento e foco em soluções de baixo custo. O Japão também está nesse clube exclusivo, com a agência J-AXA-MIAS. Foguetes como o Eisia e o H-3 são conhecidos pela precisão e confiabilidade. O foco do Japão é muito voltado para a ciência, com missões para estudar asteroides e o espaço profundo. Mesmo com um território pequeno, eles conseguiram se estabelecer como uma presença constante e respeitada no setor. Existem também os países menores, mas com grande capacidade. Israel, por exemplo, é pequeno em território, mas gigante em tecnologia. Seu programa espacial é discreto, mas eficaz. Eles desenvolveram o foguete Shavit, usado principalmente para lançar seus próprios satélites de observação e defesa. Para Israel, ter essa capacidade é uma questão de estratégia e segurança nacional. O Irã é outro país que desenvolveu seus próprios foguetes, como o Safir e o Simor, e já conseguiu lançar alguns satélites. O programa iraniano gera muita atenção internacional, porque a tecnologia de foguetes espaciais é muito parecida com a de mísseis balísticos. Apesar das sanções, eles continuam investindo na área como uma forma de afirmação política. A Coreia do Norte também está nessa lista, de forma bem controversa. Embora afirme que seus lançamentos têm fins pacíficos, a comunidade internacional os vê como testes de mísseis. De qualquer forma, eles conseguiram colocar satélites em órbita, mostrando que dominam a tecnologia de foguetes de longo alcance, o que mantém a geopolítica da região sempre em alerta. Mais recentemente, a Coreia do Sul entrou para o grupo. Depois de anos de cooperação, principalmente com a Rússia, eles desenvolveram o foguete Nuri. Com ele, a Coreia do Sul agora lança seus próprios satélites, consolidando sua posição como uma nova potência tecnológica. E o resto do mundo? Países como Canadá, Austrália e Brasil participam ativamente do setor espacial, desenvolvendo satélites e tecnologias.
Mas, para o lançamento, eles ainda dependem de foguetes estrangeiros. O Brasil, por exemplo, tem o Centro de Lançamento de Alcântara, um dos melhores lugares do mundo para isso. Mas ainda não dominamos a tecnologia para colocar um satélite em órbita por conta própria. No fim das contas, ter foguetes não é só uma questão de ciência. É sobre política, economia e estratégia. Foguetes nos dão GPS, previsão do tempo, comunicação global e defesa. Por isso, são poucos os países que conseguem desenvolver essa tecnologia. Em resumo, as potências espaciais, como Estados Unidos, Rússia, China, Europa, Índia e Japão, são aquelas que combinaram investimento de longo prazo, educação de qualidade e objetivos estratégicos. Dominar os foguetes ainda é um dos maiores símbolos de poder tecnológico no mundo, e essa corrida espacial continua a moldar o nosso futuro. Embora apenas cerca de uma dúzia de países tenham foguetes capazes de chegar à órbita, praticamente todos os países do mundo dependem do espaço. Satélites controlam comunicação, internet, televisão, previsão do tempo, agricultura, navegação por GPS, monitoramento ambiental e até sistemas bancários. Ou seja, mesmo sem foguetes, quase nenhum país moderno consegue funcionar sem o espaço. Isso cria uma dependência direta das nações que dominam os lançamentos. Desenvolver um foguete orbital não é apenas caro, é extremamente complexo. O único lançamento pode custar dezenas ou centenas de milhões de dólares. Além disso, exige engenheiros altamente especializados, materiais avançados, centros de testes, sistemas de controle, infraestrutura de segurança e anos de tentativas e falhas. Muitos países simplesmente concluem que é mais eficiente pagar por lançamentos estrangeiros do que desenvolver tudo do zero. É por isso que países como Canadá, Austrália, México, Portugal, África do Sul e quase toda a América Latina optam por investir em satélites e ciência, mas não em foguetes. O Brasil é um caso especial. O país possui uma das localizações geográficas mais privilegiadas do planeta para lançamentos espaciais. O Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, próximo à linha do Equador. Essa posição reduz significativamente o consumo de combustível, tornando os lançamentos mais baratos. Apesar disso, o Brasil ainda não domina foguetes orbitais. Ao longo das décadas, houve projetos promissores, como o VLS, mas problemas técnicos, falta de continuidade política e tragédias interromperam o avanço. Atualmente, o Brasil aposta em parcerias internacionais e no uso comercial da base de Alcântara, o que pode recolocar o país no mapa espacial no futuro. Enquanto alguns países avançam lentamente, outro fenômeno revolucionou o setor espacial. As empresas privadas, durante décadas, foguetes eram exclusivamente controlados por governos. Isso mudou radicalmente no século XXI. A SpaceX, fundada por Elon Musk, foi a primeira empresa privada a desenvolver foguetes orbitais reutilizáveis em larga escala. O Falcon 9 pousando de volta na Terra parecia ficção científica, mas hoje é rotina. Essa inovação reduziu custos, aumentou a frequência de lançamentos e abriu espaço para o mercado. Além da SpaceX, outras empresas ganharam destaque. A Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, foca em foguetes reutilizáveis e turismo espacial. A Rocket Lab, da Nova Zelândia, desenvolveu foguetes menores para lançar pequenos satélites. Empresas europeias, chinesas e indianas também estão entrando nesse mercado. Isso significa que o domínio espacial deixou de ser apenas estatal e passou a ser também comercial. Essa mudança criou uma nova corrida espacial, diferente da Guerra Fria. Antes, o objetivo era provar superioridade política. Hoje, o foco é econômico, estratégico e tecnológico. Satélites do internet, como o Starlink, prometem conexão global. Países e empresas disputam órbitas, frequências e posições estratégicas no espaço. Quem controla essas infraestruturas controla dados, comunicação e poder. Ao mesmo tempo, o espaço se tornou uma nova fronteira militar. Muitos países possuem forças espaciais dedicadas exclusivamente à defesa de satélites e sistemas orbitais. Os Estados Unidos criaram a Space Force. China e Rússia desenvolvem tecnologias para neutralizar satélites adversários. Embora o espaço seja oficialmente destinado a fins pacíficos, na prática ele já faz parte das estratégias de defesa nacional. Outro ponto importante é o futuro da exploração espacial. Foguetes não servem apenas para colocar satélites em órbita. Eles são a chave para missões à Lua, a Marte e além. Estados Unidos e China planejam bases lunares. A Índia e o Japão participam de missões internacionais. Empresas privadas falam em mineração de asteroides e turismo espacial.
Tudo isso depende diretamente da evolução dos foguetes, tornando essa tecnologia ainda mais estratégica. Também surgem novos países tentando entrar no grupo seleto dos lançadores orbitais. Nações do Oriente Médio, como Emirados Árabes Unidos, investem pesado em programas espaciais, inicialmente com ajuda externa, mas com planos de desenvolver tecnologia própria. Países africanos começam a estruturar agências espaciais, ainda que dependentes de parceiros internacionais. O cenário mostra que o espaço deixou de ser exclusivo das superpotências, mas ainda é altamente restrito. Mesmo com esse avanço, barreiras políticas continuam fortes. Tratados internacionais controlam a disseminação de tecnologia de foguetes, pois ela pode ser usada para fins militares. Isso faz com que países sem alianças estratégicas tenham enorme dificuldade em avançar. O espaço, portanto, reflete exatamente como funciona o poder global na Terra. Quem tem recursos, aliados e estabilidade avança. Quem não tem, depende. No fim das contas, foguetes são muito mais do que máquinas que sobem ao céu. Eles representam conhecimento, soberania, influência e futuro. Os países que dominam essa tecnologia moldam a forma como o mundo se comunica, se defende e explora o universo. E, à medida que novas empresas e nações entram nessa corrida, o espaço se torna cada vez mais o palco central. Durante décadas, os foguetes foram usados principalmente para colocar satélites em órbita ou realizar missões científicas pontuais. Mas isso está mudando rapidamente. Os principais programas espaciais do mundo agora têm objetivos muito mais ambiciosos: estabelecer presença permanente fora da Terra. E tudo começa pela Lua. Diferente da corrida lunar do século XX, que tinha como foco apenas chegar primeiro, a nova corrida lunar busca ficar. Estados Unidos, China, Europa, Índia e parceiros internacionais planejam bases lunares para pesquisa científica, testes de tecnologia e preparação para missões ainda mais distantes. Os Estados Unidos lideram o programa Artemis, que pretende levar novamente astronautas à Lua e criar uma estação espacial lunar, a Gateway. O objetivo não é apenas explorar, mas aprender a viver e trabalhar fora da Terra por longos períodos. Isso envolve testar novos foguetes, superpesados, sistemas do pouso, habitats espaciais e tecnologias de sobrevivência. O foguete Space Launch System, junto com cápsulas modernas, representa uma nova geração de veículos espaciais capazes de transportar humanos além da órbita baixa. A China segue um caminho paralelo, com planos igualmente ambiciosos. Seu programa lunar avança de forma constante e silenciosa, com sondas robóticas bem-sucedidas e projetos de uma base lunar internacional em parceria com outros países. A estratégia chinesa é clara: independência total em tecnologia espacial e presença de longo prazo fora da Terra. Essa disputa pela Lua não é apenas científica, mas também estratégica, pois recursos como água congelada podem ser essenciais para futuras missões. A água, aliás, é um dos pontos centrais dessa nova era espacial. Descobertas recentes indicam a presença de gelo em regiões permanentemente sombreadas da Lua. Esse gelo pode ser transformado em água potável, oxigênio para a respiração e até combustível para foguetes. Isso muda completamente a lógica da exploração espacial, pois reduz a necessidade de levar tudo da Terra. Quem dominar essa tecnologia terá enorme vantagem no futuro. O próximo grande objetivo é Marte. Enviar humanos a Marte é um dos maiores desafios tecnológicos já enfrentados. A viagem pode durar meses. Os riscos são enormes, e o planeta apresenta condições extremas. Ainda assim, várias agências espaciais e empresas privadas veem Marte como o próximo passo natural. A SpaceX, por exemplo, desenvolve foguetes gigantes com o objetivo declarado de levar humanos ao planeta vermelho, e no longo prazo, criar uma colônia autossustentável. A ideia de colonizar Marte levanta debates profundos. Para alguns, é uma forma de garantir a sobrevivência da humanidade caso algo aconteça à Terra. Para outros, é um projeto excessivamente arriscado e caro. Independentemente da opinião, o fato é que nunca antes tantos recursos foram direcionados para tornar essa ideia possível. Novos foguetes reutilizáveis, sistemas de propulsão mais eficientes e tecnologias de suporte à vida estão sendo desenvolvidos em ritmo acelerado. Além da Lua e de Marte, os foguetes do futuro também abrirão caminho para o espaço profundo. Missões para asteroides, luas de Júpiter e Saturno, e regiões além do sistema solar, já estão em andamento de forma robótica. Essas missões ajudam a entender a origem do universo, a possibilidade de vida fora da Terra, e até a defesa planetária contra asteroides que possam representar perigo.
Outro aspecto crucial do futuro dos foguetes é a reutilização total. Durante grande parte da história, foguetes eram descartáveis, o que tornava cada lançamento extremamente caro. Hoje, a reutilização já é realidade, e no futuro espera-se que foguetes funcionem de forma semelhante a aviões, pousando, sendo reabastecidos e lançados novamente. Isso pode reduzir drasticamente os custos e tornar o acesso ao espaço algo rotineiro. Com a redução de custos, o espaço deixa de ser exclusivo de governos e grandes corporações. Universidades, países menores e até startups passam a ter acesso a lançamentos. Isso acelera a inovação e democratiza, até certo ponto, o uso do espaço. No entanto, também surgem novos problemas, como o excesso de lixo espacial, a disputa por órbitas e a necessidade de regras internacionais mais rígidas. O espaço também se torna cada vez mais conectado à vida cotidiana. Internet via satélite, monitoramento climático em tempo real, sistemas de navegação mais precisos e observação da Terra ajudam a enfrentar desafios globais como mudanças climáticas, desastres naturais e segurança alimentar. Os foguetes, nesse contexto, são ferramentas essenciais para manter essas infraestruturas funcionando. Ao mesmo tempo, cresce o debate ético sobre a exploração espacial. Quem é dono dos recursos da Lua ou de um asteroide? Como evitar que o espaço se torne um novo campo de exploração desigual? Como garantir que a expansão humana para fora da Terra seja feita de forma responsável? Essas perguntas ainda não têm respostas definitivas, mas já influenciam políticas e tratados internacionais. No fim, os foguetes representam algo maior do que tecnologia. Eles simbolizam a capacidade humana de ir além dos limites, de transformar curiosidade em ação e de buscar respostas fora do nosso próprio planeta. O futuro dos foguetes é, na verdade, o futuro da humanidade como espécie espacial. Se vamos apenas visitar o espaço ou realmente nos tornar parte dele, isso dependerá das escolhas feitas agora. Ao chegar a este ponto da história, fica claro que o espaço deixou de ser apenas um objetivo científico ou simbólico. Ele se tornou um território em formação, onde decisões estão sendo tomadas neste exato momento e onde os efeitos dessas escolhas ainda não são totalmente visíveis. Diferente das grandes explorações do passado na Terra, a expansão para o espaço acontece de forma silenciosa, técnica e distante do cotidiano da maioria das pessoas, mas suas consequências podem ser profundas e duradouras. À medida que foguetes se tornam mais frequentes, mais baratos e mais confiáveis, o acesso ao espaço deixa de ser raro e começa a se tornar rotineiro. Isso muda completamente a dinâmica de poder global. Países e empresas que conseguem lançar com frequência passam a controlar dados, comunicação e infraestrutura orbital. Quem depende desses sistemas passa a viver sob regras que muitas vezes não ajudou a definir. O espaço, nesse sentido, começa a reproduzir desigualdades que já existem na Terra, só que em uma escala ainda maior. A promessa de que o espaço seria um bem comum da humanidade entra em conflito com a realidade econômica. Lançar foguetes, manter satélites e operar missões exige capital, tecnologia e estabilidade política. Poucos atores concentram esses recursos. Assim, enquanto alguns falam em colonização de Marte e mineração de asteroides, grande parte da população mundial ainda luta por acesso básico à tecnologia na Terra. Essa diferença levanta uma pergunta incômoda sobre quem realmente se beneficiará da nova era espacial. O conceito de soberania também começa a mudar. No espaço, não existem fronteiras nacionais claras como na Terra. Órbitas, pontos estratégicos e regiões lunares passam a ser ocupados de fato antes de serem regulados por leis. Quem chega primeiro estabelece vantagem. Isso cria uma corrida silenciosa, onde a velocidade tecnológica vale tanto quanto acordos diplomáticos. O futuro do espaço pode estar sendo decidido não por debates globais, mas por lançamentos discretos e contratos comerciais. Ao mesmo tempo, novas gerações crescem em um mundo onde o espaço já faz parte da vida cotidiana. Internet via satélite, imagens da Terra em tempo real, mapas detalhados e comunicação global moldam a forma como as pessoas trabalham, estudam e se relacionam. Para essas gerações, foguetes não são símbolos distantes de ficção científica, mas parte da infraestrutura básica do planeta. Isso muda a percepção coletiva sobre o que é possível e sobre até onde a humanidade pode ir. Com essa mudança cultural surgem novas profissões, novos mercados e novas disputas. Engenheiros espaciais, operadores de constelações de satélites, especialistas em tráfego orbital e até advogados espaciais passam a ter papel central. Leis criadas para o mundo limitado à Terra começam a se mostrar insuficientes. A ausência de regras claras abre espaço tanto para inovação quanto para conflitos futuros que ainda não sabemos como resolver. Outro aspecto pouco visível, mas crucial,
é a dependência psicológica e social criada pelo espaço. Quando os sistemas orbitais falham, cidades inteiras podem ficar sem comunicação, transporte pode ser afetado e economias inteiras podem sofrer impactos imediatos. Isso cria um nível de vulnerabilidade global nunca antes experimentado. A sociedade moderna passa a depender de máquinas que orbitam o planeta a milhares de quilômetros de distância, controladas por centros que nem sempre estão sob controle público. Enquanto isso, planos de expansão humana continuam avançando. Testes de habitats espaciais, experiências de longa duração em estações orbitais e simulações de vida fora da Terra se tornam mais frequentes. Esses experimentos revelam não apenas desafios técnicos, mas também sociais. Conflitos, isolamento, hierarquias e adaptação cultural surgem mesmo em pequenos grupos altamente treinados. Isso levanta dúvidas sobre como sociedades maiores funcionariam fora do planeta. Existe também uma questão pouco discutida: quem decide quem vai para o espaço? Se viagens espaciais se tornarem possíveis para além de astronautas profissionais, critérios econômicos, políticos e sociais podem definir quem terá acesso a essas novas fronteiras. O espaço, que poderia representar um recomeço, corre o risco de repetir exclusões históricas da humanidade. À medida que tudo isso acontece, a linha entre exploração e controle se torna cada vez mais tênue. Satélites observam a Terra com precisão extrema, registrando movimentos, mudanças ambientais e atividades humanas. Essa capacidade pode ser usada para proteger o planeta, mas também para vigiar, influenciar e controlar. O espaço, nesse contexto, deixa de ser apenas um ambiente físico e passa a ser um instrumento de poder invisível. Enquanto foguetes continuam sendo lançados, quase diariamente, decisões silenciosas moldam o futuro de algo que vai muito além da tecnologia. Elas moldam quem terá voz, quem terá acesso e quem ficará à margem quando a humanidade finalmente deixar de ser uma civilização limitada a um único planeta. Enquanto novas estruturas se consolidam fora da Terra, e escolhas irreversíveis começam a ser feitas sem que a maioria das pessoas sequer perceba que esse processo já está em andamento, e que os próximos passos não dependem apenas de avanços tecnológicos, mas de quem está disposto a decidir o que será feito quando o espaço deixar de ser apenas um destino distante, e passar a ser parte permanente da vida humana e do poder global, em um cenário que continua se desenhando sem respostas claras e sem um ponto definido de chegada. O espaço como sistema, a nova ordem humana, e o que está sendo construído sem consenso. À medida que o espaço deixa de ser apenas um ambiente de exploração e passa a funcionar como um sistema ativo, integrado ao funcionamento da Terra, uma transformação silenciosa ocorre na base da civilização moderna. Não se trata mais apenas de foguetes, satélites ou missões distantes, mas de uma rede invisível que sustenta a economia, política, comunicação e até a forma como o tempo e o espaço são percebidos no cotidiano humano. O planeta Terra passa a ser observado, medido e gerenciado a partir do espaço. Sensores orbitais acompanham florestas, oceanos, cidades e populações em tempo real. Isso cria a ilusão de controle total, como se o planeta pudesse ser administrado como um sistema técnico. No entanto, quanto maior a dependência dessa infraestrutura orbital, maior também a fragilidade. Uma falha sistêmica no espaço pode gerar efeitos em cascata na Terra, afetando setores que nunca imaginaram depender diretamente de foguetes lançados anos antes. Essa interdependência cria um novo tipo de poder, diferente do poder territorial clássico. Não se trata mais apenas de controlar terras, fronteiras ou recursos físicos, mas de controlar fluxos de dados, sinais e posições orbitais. Países e empresas que dominam esses fluxos passam a influenciar decisões globais sem a necessidade de presença física. O espaço se torna um nível acima da geopolítica tradicional, um plano onde as regras ainda estão sendo escritas. Nesse cenário, surge uma nova hierarquia entre nações, não apenas entre as que têm foguetes e as que não têm, mas entre aquelas que conseguem sustentar presença contínua no espaço e aquelas que apenas utilizam serviços espaciais. A diferença entre lançar um satélite e manter uma constelação funcional é enorme. Isso exige capacidade industrial, logística global, cadeias de suprimento estáveis e proteção constante contra falhas e ameaças. O espaço passa a exigir manutenção permanente, como uma extensão da infraestrutura terrestre. Enquanto isso, a sociedade civil permanece em grande parte distante dessas decisões. Pouco se discute publicamente sobre quem define o uso das órbitas, como são tomadas decisões sobre interferência de sinais, ou quais critérios determinam prioridades em caso de conflitos espaciais. O espaço cresce como um ambiente técnico administrado por especialistas, militares e executivos, afastado do debate democrático tradicional. Essa distância gera um paradoxo. O espaço afeta cada vez
vez mais a vida das pessoas, mas cada vez menos pessoas participam das decisões sobre ele. Isso cria uma lacuna entre impacto e responsabilidade. Quando algo dá errado, como falhas de comunicação ou interrupções de serviços, os efeitos são sentidos imediatamente, mas as causas permanecem abstratas e distantes da maioria da população. Ao mesmo tempo, cresce a ideia de que o espaço pode servir como solução para problemas criados na própria Terra, fala-se em migração planetária, em colônias autossustentáveis, em refúgios fora do planeta. Essa narrativa, embora fascinante, também pode funcionar como uma forma de adiamento de responsabilidades. Em vez de resolver crises ambientais, sociais e políticas aqui, projeta-se a esperança de um recomeço em outro lugar. Essa projeção influencia decisões concretas. Recursos são direcionados para tecnologias de escape planetário, enquanto desafios básicos persistem. Isso não significa que a exploração espacial seja negativa, mas revela uma tensão profunda entre investir no futuro distante e lidar com o presente imediato. O espaço passa a ser visto tanto como promessa quanto como distração. Dentro das estações espaciais e dos projetos de habitats futuros, experimentos sociais continuam ocorrendo. Pequenos grupos humanos testam modelos de convivência extrema, onde cooperação não é escolha, mas condição de sobrevivência. Esses ambientes funcionam como laboratórios sociais, revelando limites psicológicos, conflitos de autoridade e a importância de estruturas claras de decisão. O que se aprende ali pode moldar não apenas colônias espaciais, mas também novas formas de organização humana. Surge então uma questão fundamental. Se a humanidade se espalhar pelo espaço, ela permanecerá unida como espécie ou se fragmentará em diferentes sociedades planetárias. Comunidades em Marte, na Lua ou em estações orbitais viverão sob leis terrestres ou criarão suas próprias regras. O atraso na comunicação. As condições ambientais extremas e a distância física podem gerar culturas radicalmente diferentes ao longo do tempo. Essa possibilidade transforma o espaço em um ponto de bifurcação histórica. Pela primeira vez, a humanidade tem meios reais de deixar de ser uma civilização limitada a um único mundo. Mas essa expansão não acontece de forma neutra. Ela carrega ideologias, interesses econômicos, estruturas de poder e desigualdades já existentes. O espaço não começa vazio, ele começa preenchido pelas escolhas feitas na Terra. E enquanto foguetes continuam subindo, contratos são assinados, tecnologias são testadas e decisões são tomadas em salas fechadas. O futuro se constrói de forma gradual, técnica e quase imperceptível. Não há um grande momento de virada, apenas uma sequência contínua de avanços que, somados, redefinem o que significa ser humano em um planeta conectado ao espaço. Assim, a pergunta já não é apenas para onde a humanidade pode ir, mas sob quais condições ela vai. Quem decide o caminho? E quem ficará sujeito às consequências dessas decisões? Enquanto o espaço deixa de ser um horizonte distante e se transforma, pouco a pouco, em parte inseparável da estrutura que sustenta o mundo moderno e tudo o que ainda está por vir: consciência, identidade humana e o que significa ser humano em uma civilização espacial. À medida que o espaço deixa de ser apenas uma extensão tecnológica da Terra e passa a influenciar diretamente a forma como a humanidade se organiza, surge uma transformação mais silenciosa e profunda do que qualquer avanço técnico. A mudança na forma como o ser humano percebe a si mesmo. A exploração espacial não altera apenas fronteiras físicas, mas redefine conceitos fundamentais como lar, pertencimento, identidade e futuro. Durante quase toda a história, a identidade humana esteve ligada ao planeta Terra. Culturas, religiões, mitologias e sistemas sociais nasceram da relação direta com o solo, o céu, os ciclos naturais e os limites geográficos. Mesmo quando a ciência ampliou o entendimento do universo, a experiência humana permaneceu ancorada em um único mundo. Agora, com a presença contínua no espaço, essa âncora começa lentamente a se deslocar. Viver fora da Terra exige uma nova relação com o corpo e com a mente. A ausência de gravidade, a exposição à radiação, o isolamento extremo e a dependência total de sistemas artificiais forçam o ser humano a adaptar não apenas sua fisiologia, mas sua percepção de fragilidade. No espaço, a sobrevivência é um processo consciente, constante e coletivo. Isso altera a forma como o indivíduo se vê em relação ao grupo, tornando a interdependência uma condição básica da existência. Essas experiências começam a moldar um novo tipo de identidade humana, menos centrada no indivíduo isolado e mais orientada ao funcionamento de sistemas complexos. Em estações espaciais e ambientes simulados, decisões individuais têm impacto direto na sobrevivência coletiva. O erro deixa de ser apenas pessoal e passa a ser sistêmico. Isso cria uma ética prática diferente daquela vivida na Terra, onde falhas podem ser absorvidas por estruturas maiores. Com o tempo,
essa ética pode se expandir para além dos ambientes espaciais. A forma como a humanidade aprende a viver fora da Terra pode influenciar como ela aprende a viver melhor dentro dela. A noção de limites, recursos finitos e responsabilidade compartilhada se torna concreta no espaço, onde não existe margem para desperdício ou negligência. Cada escolha tem peso real e imediato. Ao mesmo tempo, a distância da Terra gera um efeito psicológico profundo. Ver o planeta como um ponto azul suspenso no vazio altera a percepção de conflitos, fronteiras e disputas locais. Astronautas relatam uma sensação de unidade e fragilidade global, conhecida como efeito perspectiva. À medida que mais humanos experimentam essa visão, mesmo que indiretamente por meio de imagens e transmissões, a consciência coletiva pode começar a mudar. Essa mudança, no entanto, não é automática nem garantida. A mesma tecnologia que amplia a consciência também pode reforçar divisões. Se apenas uma parcela da humanidade tiver acesso direto ao espaço, novas formas de elitização podem surgir. A experiência espacial pode se tornar um marcador de status, separando ainda mais aqueles que participam diretamente da expansão humana daqueles que apenas observam de longe. Essa divisão levanta uma questão essencial. Quem representa a humanidade no espaço? Astronautas, cientistas, militares, empresários, cada grupo leva consigo valores, interesses e visões de mundo específicas. A ausência de um consenso global sobre essa representação significa que o espaço pode se tornar uma projeção ampliada das disputas internas da própria humanidade. Com o passar do tempo, comunidades humanas fora da Terra podem desenvolver identidades próprias. A linguagem pode mudar. Costumes podem se adaptar às condições ambientais e novas formas de organização social podem surgir. A história mostra que isolamento geográfico gera diversidade cultural. No espaço, esse processo pode ser ainda mais intenso, acelerado pela distância extrema e pela necessidade constante de adaptação. Essa possibilidade levanta perguntas profundas sobre o futuro da espécie. A humanidade continuará se reconhecendo como uma única civilização, ou surgirão identidades planetárias distintas, humanos da Terra, da Lua, de Marte, não como metáforas, mas como realidades culturais e sociais diferentes. A biologia, a tecnologia e o ambiente podem, ao longo de gerações, acentuar essas diferenças. Além disso, a integração entre humanos e tecnologia tende a se intensificar no espaço. Implantes, interfaces neurais, inteligência artificial e sistemas automatizados tornam-se extensões do corpo e da mente. A linha entre humano e máquina começa a se desfazer lentamente, não por escolha ideológica, mas por necessidade funcional. Sobreviver fora da Terra pode exigir uma redefinição prática do que significa ser humano. Essa redefinição não acontece de forma abrupta, mas gradual. Cada adaptação parece pequena isoladamente, mas o conjunto delas pode resultar em uma transformação profunda da espécie. A humanidade deixa de ser apenas um produto da evolução biológica natural e passa a ser também resultado de escolhas tecnológicas conscientes. Enquanto isso, na Terra, bilhões de pessoas continuam vivendo realidades desconectadas dessas transformações. Essa assimetria cria uma tensão crescente entre o futuro que está sendo construído fora do planeta e o presente vivido dentro dele. A expansão espacial pode se tornar um projeto coletivo ou um caminho seguido por poucos, com consequências para todos. Nesse contexto, o espaço não é apenas um destino físico, mas um espelho amplificado das questões humanas mais antigas. Quem somos, como convivemos, quem decide e para onde estamos indo. A diferença é que agora, essas questões não estão mais confinadas a um único mundo. Elas se projetam para além da Terra, carregando consigo tudo aquilo que a humanidade ainda não resolveu. E enquanto essa transformação continua, sem marcos claros ou anúncios definitivos, a identidade humana segue se expandindo, fragmentando e se reconstruindo ao mesmo tempo, em um processo contínuo que não aponta para um fim específico, mas para uma mudança permanente na forma como a humanidade se percebe dentro do universo e dentro de si mesma. À medida que o espaço deixa de ser apenas um cenário distante e passa a fazer parte da própria definição do que significa existir como espécie, tempo profundo, futuro distante e o que pode existir depois da humanidade como a conhecemos. Quando a humanidade começa a se projetar para além da Terra, o próprio conceito de tempo muda. Na vida cotidiana, o tempo é medido em horas, anos e gerações. No espaço, especialmente quando se pensa em civilizações multiplanetárias, o tempo passa a ser pensado em séculos, milênios e até escalas cósmicas. Essa mudança de perspectiva força a humanidade a confrontar uma pergunta que sempre evitou: não apenas como sobreviver, mas por quanto tempo. A civilização humana, do ponto de vista cósmico, é extremamente jovem. Toda a história registrada ocupa apenas um instante mínimo na linha do tempo do universo. Ao olhar para o espaço profundo, fica evidente que estrelas nascem e morrem,
galáxias colidem e sistemas inteiros desaparecem. Se a humanidade pretende existir por períodos realmente longos, ela precisará se adaptar não apenas a novos ambientes, mas a um universo em constante transformação. Essa adaptação pode exigir mudanças radicais. A biologia humana, moldada para a Terra, tem limites claros. Em ambientes espaciais extremos, a evolução natural seria lenta demais para acompanhar os desafios. Por isso, a ideia de uma humanidade pós-humana começa a surgir não como ficção, mas como hipótese de sobrevivência. Modificações genéticas, integração profunda com máquinas e inteligência artificial deixam de ser conceitos distantes e passam a ser considerados ferramentas possíveis para existir fora da Terra por longos períodos. Nesse cenário, o que define a continuidade da humanidade deixa de ser a forma física e passa a ser a preservação de consciência, cultura e memória. Se um ser humano modificado geneticamente, com partes artificiais e suporte tecnológico constante, ainda compartilha valores, linguagem e história com seus ancestrais, ele ainda é humano? Essa pergunta não tem resposta simples, mas se torna inevitável à medida que o tempo avança. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial cresce como parte inseparável da expansão espacial. Sistemas autônomos já exploram regiões onde humanos não podem ir. No futuro distante, pode ser mais eficiente enviar máquinas conscientes, ou quase conscientes, para explorar o universo, preservando a humanidade de riscos extremos. Isso levanta a possibilidade de que o legado humano no cosmos seja carregado não por corpos biológicos, mas por entidades criadas pela própria humanidade. Essa ideia muda completamente a noção de presença. A humanidade precisa estar fisicamente presente para existir como civilização, ou sua essência pode continuar por meio de máquinas, dados e consciências artificiais que carreguem seus valores e histórias. Se isso acontecer, a expansão humana pelo universo pode assumir formas que hoje ainda parecem abstratas, mas que se encaixam melhor nas escalas de tempo cósmico. Outra possibilidade é a fragmentação temporal da humanidade. Comunidades espalhadas pelo espaço, separadas por distâncias imensas, podem evoluir de forma independente ao longo de milhares de anos. Mesmo que compartilhem uma origem comum, suas experiências, ambientes e tecnologias podem torná-las irreconhecíveis entre si. A humanidade deixaria de ser uma entidade única e passaria a existir como um conjunto de linhagens distintas, conectadas apenas por uma origem histórica distante. Essa fragmentação se intensifica quando se considera o limite da velocidade da luz. Comunicações entre estrelas podem levar décadas, séculos ou mais. Decisões tomadas em um sistema estelar podem não ser conhecidas em outro por gerações. Isso cria civilizações que vivem em tempos diferentes, mesmo coexistindo no mesmo universo. O conceito de um presente compartilhado começa a se dissolver. Nesse ponto, o espaço deixa de ser apenas uma extensão geográfica e se torna uma dimensão temporal. Viver no universo significa viver em múltiplos ritmos de tempo, onde o passado, o presente e o futuro não são mais experiências coletivas. Mas cada colônia, cada sistema, cada estrutura pode existir em seu próprio fluxo histórico. Ao olhar ainda mais à frente, surge a possibilidade de que a própria humanidade não seja o estágio final da evolução consciente no universo. Assim como espécies anteriores deram origem ao ser humano, o ser humano pode dar origem a algo diferente. Não por extinção, mas por transformação. O espaço, nesse sentido, não é apenas um destino, mas um catalisador dessa transição. Essa perspectiva não precisa ser vista como perda, pode ser entendida como continuidade. A consciência que surgiu na Terra, em um pequeno planeta ao redor de uma estrela comum, pode encontrar formas de persistir muito além das condições que a originaram. A humanidade, ou aquilo que vier depois dela, torna-se parte do processo maior do universo de se conhecer a si mesmo. Enquanto isso, no presente, foguetes continuam sendo lançados, satélites continuam orbitando, e decisões continuam sendo tomadas com base em prazos curtos e interesses imediatos. Mas, silenciosamente, essas ações constroem caminhos que se estendem muito além das gerações atuais. O futuro distante não começa no amanhã distante. Ele começa agora, em cada escolha técnica, política e cultural feita no presente. E assim, sem um ponto final claro, a história da humanidade no espaço se alonga no tempo profundo, deixando em aberto se o que seguirá será reconhecido como humano, como outra coisa, ou como uma continuidade tão transformada que os conceitos atuais já não sejam suficientes para descrevê-la, enquanto o universo permanece vasto, indiferente e aberto a tudo aquilo que ainda pode surgir, a partir de um pequeno planeta que um dia decidiu olhar para o céu e construir foguetes para atravessá-lo. À medida que a humanidade se projeta para escalas de tempo cada vez maiores, uma nova preocupação começa a emergir, menos técnica e mais existencial.
a memória, não apenas a memória individual ou cultural, mas a memória da própria civilização. Em um universo vasto e indiferente, existir não é suficiente. Para que a existência tenha continuidade, ela precisa ser lembrada, registrada e transmitida através do tempo e do espaço. Na Terra, a memória humana sempre foi frágil. Civilizações inteiras desapareceram, línguas foram esquecidas e conhecimentos foram perdidos. Mesmo com escrita, bibliotecas e registros digitais, grande parte da história se perde ou se transforma. Quando a humanidade se espalha pelo espaço, essa fragilidade se amplifica. Distâncias imensas, ambientes extremos e escalas de tempo profundas tornam a preservação da memória um desafio central da civilização espacial. O espaço não preserva vestígios com facilidade. Estações se degradam, satélites deixam de funcionar, dados se corrompem. Sem manutenção constante, tudo tende ao silêncio. Isso cria uma urgência silenciosa. Como garantir que a história humana não se dissolva à medida que se espalha pelo cosmos? Como evitar que colônias futuras se tornem sociedades sem ligação clara com sua origem? Essa preocupação já começa a se manifestar em projetos de arquivos espaciais, bancos de dados genéticos, registros culturais e cápsulas do tempo enviadas ao espaço. Mas esses esforços ainda refletem uma visão terrestre de permanência. No universo, o tempo é implacável. Estrelas explodem. Órbitas mudam, sistemas colapsam. A permanência absoluta talvez seja uma ilusão. Diante disso, o conceito de legado começa a mudar. Em vez de estruturas físicas duráveis, o legado pode precisar assumir formas mais adaptáveis. Padrões de pensamento, princípios éticos, formas de organização que possam ser recriadas em diferentes contextos. A herança humana deixa de ser um conjunto fixo de artefatos e passa a ser um processo contínuo de reconstrução. Essa ideia se torna ainda mais relevante quando se considera o chamado silêncio do universo. Apesar de toda a vastidão cósmica, não há evidências claras de outras civilizações avançadas. O paradoxo de Fermi levanta uma pergunta inquietante. Se o universo é tão grande e antigo, por que parece tão silencioso? Uma das possíveis respostas é que civilizações surgem, se expandem e desaparecem, sem deixar vestígios duradouros. Se isso for verdade, a humanidade pode estar seguindo um caminho já percorrido por outros, um caminho onde a expansão tecnológica não garante permanência. Isso transforma a exploração espacial em algo ainda mais delicado. Não se trata apenas de ir mais longe, mas de aprender a durar. E durar pode exigir escolhas que vão contra impulsos imediatos de crescimento e exploração irrestrita. Nesse contexto, o silêncio do universo deixa de ser apenas um mistério científico e passa a ser um aviso implícito. Talvez civilizações que não conseguem equilibrar poder, ética e adaptação acabem se apagando antes de deixar marcas perceptíveis. O espaço, indiferente, não registra intenções, apenas consequências. Ao mesmo tempo, o silêncio também pode ser interpretado de outra forma. Talvez a vida consciente seja rara. Talvez a humanidade esteja entre as poucas formas do universo capazes de refletir sobre sua própria existência. Se isso for verdade, o peso da responsabilidade se torna ainda maior. Cada decisão tomada agora pode influenciar não apenas o futuro humano, mas a própria presença da consciência no universo. Essa responsabilidade, no entanto, não é centralizada. Não existe um único ponto de controle ou uma única liderança global decidindo o destino da humanidade espacial. As decisões são fragmentadas, distribuídas entre governos, empresas, instituições e indivíduos. Isso cria um futuro emergente, construído sem um plano único, mas por acúmulo de escolhas locais. Enquanto isso, a vida cotidiana na Terra continua. Para a maioria das pessoas, o espaço permanece distante, quase abstrato. Essa desconexão entre o impacto real do espaço e a percepção pública cria um vazio de significado. A expansão humana ocorre sem uma narrativa compartilhada que explique por que isso importa, para quem importa e a que custo. Sem essa narrativa, o risco não é apenas técnico ou político, mas existential. Uma civilização que avança sem compreender o sentido de seu próprio movimento pode perder o vínculo entre ação e propósito. O espaço, então, deixa de ser uma fronteira de descoberta e se torna apenas mais um ambiente explorado sem reflexão profunda. E ainda assim, apesar de todas as incertezas, foguetes continuam subindo, dados continuam sendo transmitidos, e novas gerações crescem em um mundo moldado por tecnologias orbitais. A humanidade segue avançando, não porque todas as respostas estejam claras, mas porque o impulso de ir além parece fazer parte de sua própria natureza. Talvez o verdadeiro desafio não seja conquistar o espaço, mas aprender a escutar o silêncio que ele oferece. Um silêncio que não responde, não julga e não orienta, mas que obriga a humanidade a confrontar a si mesma, suas escolhas, seus limites e aquilo que deseja deixar para trás, quando suas vozes finalmente se perderem na vastidão cósmica. Enquanto o universo segue indiferente,
aguardando se algo do que foi criado em um pequeno planeta azul será capaz de persistir como memória, como consciência ou como eco distante de uma civilização que ousou olhar para o vazio e perguntar qual era o seu lugar nele. Depois de atravessar países, foguetes, poder, futuro, tempo profundo, consciência e silêncio cósmico, resta uma última coisa a ser observada. Não o espaço, mas a humanidade que olha para ele. Porque no fim, toda essa jornada nunca foi apenas sobre ir mais longe, mas sobre entender por que ir. Desde o primeiro foguete, lançado com medo, curiosidade e ambição. A humanidade vem tentando ultrapassar seus próprios limites. No início, o espaço era um campo de disputa. Depois, tornou-se um laboratório. Em seguida, uma promessa de futuro. Agora, ele se revela como um espelho que não reflete rostos, mas intenções. Tudo o que a humanidade leva ao espaço é aquilo que ela já carrega dentro de si. O espaço não exige que a humanidade mude. Ele apenas expõe o que ela é. Amplifica desigualdades, ambições, medos e esperanças. Não corrige erros automaticamente, não oferece respostas prontas e não garante redenção. O universo é indiferente. E é justamente essa indiferença que torna cada escolha humana mais significativa. Ao longo desta série, ficou claro que foguetes não são apenas máquinas. Eles são decisões materializadas. Cada lançamento representa prioridades, valores e visões de futuro. Quando um foguete sobe, ele carrega mais do que carga útil. Carrega uma visão de mundo. E essas visões, somadas, estão construindo algo maior do que qualquer projeto individual. A humanidade chegou a um ponto raro de sua história. Pela primeira vez, ela tem meios reais de deixar de ser uma civilização confinada a um único planeta. Mas também, pela primeira vez, ela tem poder suficiente para comprometer esse futuro antes mesmo de compreendê-lo. O mesmo conhecimento que permite explorar o cosmos pode tornar irreversível a perda de equilíbrio aqui na Terra. Talvez o maior erro seja imaginar que o espaço é uma fuga. Não é. Tudo o que não for resolvido na Terra será levado para fora dela. Conflitos, disputas, exclusões e silêncios não desaparecem no vácuo. Eles apenas se tornam mais perigosos quando não há margem para erro. O espaço não perdoa improviso moral. Ao mesmo tempo, negar a expansão não parece possível. Explorar, compreender e ir além fazem parte da natureza humana. A curiosidade é tão essencial quanto o medo. O desafio, então, não é escolher entre ficar ou partir, mas decidir como partir e quem parte junto. O futuro não será definido por um único momento histórico, por um pouso simbólico ou por uma colônia distante. Ele será definido por uma sequência de escolhas pequenas, técnicas, quase invisíveis. Decisões sobre quem controla órbitas, quem tem acesso a dados, quem define regras e quem é ouvido. O futuro já está sendo escrito, mesmo sem um grande anúncio. E talvez seja isso que torne tudo tão delicado. Não há um botão de pausa, não há um ponto claro onde se pode dizer: agora começou. A humanidade já está em movimento, já espalhou sua presença para além da atmosfera, já depende do espaço para existir como sociedade moderna. O que ainda está em aberto não é o movimento, mas o sentido. No fim, a pergunta mais importante não é se a humanidade vai colonizar outros mundos, criar inteligências além de si mesma ou sobreviver por milhões de anos. A pergunta é mais simples e mais difícil. Que tipo de humanidade continuará existindo enquanto tudo isso acontece? O universo não exige resposta. Ele continuará existindo, com ou sem testemunhas. Mas, enquanto houver consciência capaz de olhar para o céu e refletir sobre seu lugar nele, cada escolha continuará importando. Não porque o cosmos se importa, mas porque a humanidade precisa se importar consigo mesma. E a jornada que começou perguntando quais países têm foguetes, termina percebendo que foguetes nunca foram o ponto final. Eles foram apenas o começo de uma pergunta maior. Uma pergunta que não será respondida por tecnologia, velocidade ou conquista, mas por maturidade, responsabilidade e consciência. O espaço permanece aberto, silencioso, indiferente. O que será feito com ele continua sendo uma decisão humana. Obrigado por assistir. Se você gostou de aprender sobre a corrida espacial moderna, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos. Até a próxima!